quase ausência de personagens femininas. É aquela coisa do escritor. O escritor, ele tem suas preferências e suas habilidades, né? Talvez eu não seja ainda tão bom, ou nunca vai ser bom na captura do universo feminino, né? Mas isso é uma possibilidade. A outra é porque, como eu narro em primeira pessoa e o personagem que narra é masculino, ele só pode ter o ponto de vista masculino. Então, mesmo quando ele narra uma mulher, ele fala do ponto de vista do homem. E o ponto de vista do homem para uma mulher é sempre ridículo e parcial. Não há como escapar muito disso. Essa semana, inclusive, eu estava circulando no Facebook um texto de uma moça aí contando assim, o que é essa mulher. Ela é um vale de lágrimas também, né? O que é? É uma mulher bonita, né? Dizendo como que era desde criança ser bonita e ser assediada passando na frente da obra da construção civil, e o cara dizendo, ô, sua gostosa. Ele vai na feira do livro, e ela vai narrando. É uma coisa terrível. Mas é um tipo de sofrimento que certamente ela tem, que é o registro dela feminino, daquilo que para ela é algo muito opressivo. Nesse livro aqui, o sofrimento do cara é numa festa ser rejeitado por todas as pessoas, como ele narra aqui, né? Ele vai pro banheiro e bebe, e cheira benzina, e grita com a caixa de som. É típica coisa de uma adolescência masculina. E acho que todos os rapazes que estão aqui passaram de alguma maneira por isso. Então, eu só posso falar desse ponto de vista. Assim. Eu não sei o que é exatamente um sofrimento feminino desse tipo. Ou aquela coisa do corpo da mulher, que é muito diferente do corpo do homem. Então tem uma série de humores diferentes. Isso, né, é bastante claro quando você convive um pouco com uma mulher, ou quando uma mulher convive com um homem, essas diferenças. Você pode narrar, às vezes, a partir de depoimentos, claro, de outras pessoas. Você conversa com mulheres e você começa a perceber essas coisas e tal. Mas eu acho que, como eu estou narrando em primeira pessoa, também, assim, um pouco proposital, isso um pouco consciente, eu não queria entrar muito na história da mulher, porque eu queria que fosse uma coisa meio parcial, assim, do ponto de vista do cara. Porque se ele está narrando a história da Segunda Guerra de uma maneira parcial, porque ele não é um sobrevivente, então ele está falando egoisticamente daquilo, de certa maneira. Ele fala, condena o avô lá, talvez porque ele não tenha passado por aquilo, né? Então ele também não pode entrar muito no mérito do que a mulher dele sofreu a partir de todas as bobagens que ele faz lá depois de mais velho e tal. Então essa opção de deixar ela um pouco na zona das sombras, e que ele justifica até para a criança, dizendo, não vou falar muito na mulher porque você vai conhecer a sua mãe, tá? É uma maneira de revelar então, até um pouco o final da história e tal. Mas eu acho que faz sentido um pouco dentro da lógica do livro, que é uma lógica de narrativa muito subjetiva e parcial, assim, com muito pouco entendimento de algumas coisas que são muito sérias para outras pessoas, mas que para ele demorou para aceitar ou para entender que fossem coisas sérias. Se você acha que um não-judeu poderia escrever um livro com esse ponto de vista? Mas ele ia enfrentar mais problemas, provavelmente, do que eu enfrentei, claro, porque embora tudo seja muito bonito na teoria, né, as vozes narrativas são autônomas, né, mas é claro que essa questão de gênero, de raça, a figura do autor acaba importando um pouco, né? Se eu fosse escrever um livro sobre racismo, digamos, e aí a minha fotinha na capa da orelha, tem um cara branquinho ali escrevendo como se fosse o personagem dele, isso certamente causa algum ruído no leitor. Acho que não deveria causar, no mundo ideal não deveria causar, então no mundo ideal poderia sim, claro, nada impede. Mas a recepção de um livro não é só o que o cara escreveu, também é um pouco a experiência de vida do leitor e um pouco política, né? Se você pegar, sei lá, a estrutura de um filme, o código emocional de um filme hollywoodiano, o que você considera hoje um filme realista norte-americano, o que é um par romântico num filme norte-americano, não é porque você nasceu e aceita naturalmente que aqueles diálogos, aquele tipo de par narrativo que aparece num filme hollywoodiano típico é natural. Não é isso. É que aquilo foi sendo construído a partir da indústria hollywoodiana ao longo de décadas, né? Uma coisa culturalmente construída. Então a arte ela não vive fora da experiência cultural dos seus receptores. E essa experiência muitas vezes é trabalhada e tal. Hoje em dia, com todas as discussões sobre minorias e tal que existem no mundo, há um certo consenso cultural de que é muito complicado um autor que não seja de uma determinada etnia fazer um livro que muitas vezes é ambíguo moralmente em relação àquela etnia. Ele teria problemas.
como eu falei, não sei se isso é bom ou ruim, eu só estou dando uma resposta talvez sociológica, assim, pelo que eu observo do mundo lá fora. Nos Estados Unidos isso é muito mais forte do que no Brasil, mas aqui está chegando também de maneira muito forte. Mas nos Estados Unidos um livro sobre mulheres que é escrito por um homem tem muito mais dificuldade. Um livro, assim, isso é claro na Universidade Americana, ou um livro cujo autor é negro, um livro cujo autor é branco, um livro cujo autor é latino. Eles são vistos de maneira diferente, eles são classificados muitas vezes em nichos. Não acho isso bom, como eu falei a princípio, mas é o que é. E a gente também às vezes não consegue fugir tanto da realidade em que a gente está inserido. Eu vejo uma questão muito difícil, assim, muito ambígua também. Mas tentando dar a resposta mais neutra possível, acho que não podemos. Esse é um livro para ser lido só por judeus? Acho que não. Espero que não seja, que seja um livro para ser lido por todos. As reações até me surpreendem, tanto nesse quanto um livro antigo meu, que é o Segundo Tempo, que é sobre futebol. Eu sempre achei que fossem livros muito específicos para comunidades muito específicas. Então, no Segundo Tempo, eu sempre imaginei que não ia interessar nenhuma mulher, porque é um livro sobre futebol, pelo menos mulheres de uma geração um pouco posterior que não acompanharam o futebol como as novas gerações de mulheres hoje acompanham. Hoje em dia o futebol é um esporte universal, né? Mas na minha época pelo menos era muito mais masculino que feminino. E aconteceu o contrário, é um livro que é muito querido por mulheres, mais até do que por homens, é muito curioso. E esse livro aqui, ele conseguiu não só transcender o meio judaico, como transcender um pouco o meio literário, que era um meio para o qual eu escrevi muitas vezes. Meus livros eram muito lidos por uma minoria das pessoas que liam literatura contemporânea e tal. E por algum motivo esse livro conseguiu transcender um pouco esse grupo. Isso me deixa muito feliz, assim. E na verdade eu tive muito menos problemas com leitores não judeus do que... Você falou que você queria escrever uma história de um avô que tinha uma atitude... Não me lembro exatamente qual foi a expressão que você usou. Não, eu queria fazer uma história sobre um sobrevivente de campo. Era um avô, uma relação de paternidade que tivesse a ver com uma coisa cultural. Aí entrou a história do campo e entrou a história do avô, porque tinha uma coisa da memória ali no meio, uma longa história. Essa coisa do avô ser um personagem não tão tradicional veio um pouco depois, porque eu não estava conseguindo dar a essa história uma especificidade que a diferenciasse de dezenas de outras histórias sobre sobreviventes. Uma das maneiras que eu acabei conseguindo, que eu acho que, enfim, pelo menos foi o que me fez começar a escrever o livro a sério, foi transformar esse avô num personagem não o mocinho da história, como normalmente ou só a vítima, como normalmente um sobrevivente é. Eu usei o termo vilão, mas ele não é bem o vilão. O vilão porque ele... vilão pro pai dele, porque ele foi um mau pai. Foi um mau pai, né? E abandonou aquilo. Ele abandonou pelo melhor, pelo motivo mais justificável do mundo, mas que pro filho dele ele não tá nem aí. O filho dele olha pro pai que saiu de cena aos 14 anos e acha uma traição, né? Deixou ele sozinho e tal. Então é um pouco por aí. Mas como tudo no livro, é sempre subjetivo. Do ponto de vista do pai, do narrador, que vem a ser o filho do avô, o avô é o vilão. Do ponto de vista do neto, o avô é o vilão para o pai, mas ele consegue enxergar um pouquinho melhor e ver às vezes o pai como vilão e às vezes o pai como não vilão. Pro João, sei lá, que o narrador é o vilão, pro narrador o João é antes a vítima, depois... Então sempre o livro tem um pouco esse movimento circular das pessoas mudarem um pouco de... Uma impressão que você tinha de um personagem antes acaba sendo alterada depois. Isso eu sempre acho importante ou interessante, pelo menos em literatura. Porque você escreveu todos os capítulos numerando, né? Mas tem um dos capítulos não tem numeração nenhuma. Você lembra disso, né? Porque, assim, é um livro cujo tema da memória está muito por trás, né? Tanto na questão do campo de concentração, a memória histórica, quanto na questão do Alzheimer, que é a memória individual. Um personagem ele não consegue esquecer, mas quer esquecer, que é o avô. E o outro personagem não consegue lembrar, mas quer lembrar, que é o pai. É uma contraposição, e entre os dois está o narrador. Então é a questão da memória. Como ele narra naquela estrutura dos caras, que é uma outra história, mas ele está narrando naquela estrutura, e você não pode dar tantos detalhes o tempo inteiro, porque senão tu quebra o ritmo da narrativa acaba sendo quebrado.
Então, às vezes, ele passa muito rapidamente por determinadas cenas, para que a narrativa tenha eficiência, agilidade, tá, para o leitor acompanhar e tal. Só que você deixa algumas coisas de lado. E como ele está rememorando a vida dele de uma maneira quase documental, isso está até na orelha do livro, ele deixa essas coisas para fora, e depois, naqueles capítulos que são as notas, que são espécies de notas de rodapé, ele faz uma espécie de brincadeira com isso, que é voltar em cada cena que ele narrou nas três partes anteriores, muito rapidamente, ele voltar e conseguir ser mais específico a respeito daquilo, de forma a dar uma ideia geral não só de fatos que aconteceram, como de sensações que ele viveu. Então, a sensação dele, isso ajuda a compor o personagem. Assim, eu estava falando antes da piscina, lá do cloro. A cena do cloro não é só que o João se jogou na água pela primeira vez depois do acidente. Ele quer escrever também, ele quer recuperar o que ele estava sentindo naquele momento. Não só em relação ao João, a ele, a vida dele, ao pai, a sétima série, coisa assim, mas em relação ao mundo sensorial mesmo, mundo físico. Então, assim, nessas notas ele diz ali como é que era o barulhinho do pedal do táxi quando o motorista largava o freio em Porto Alegre em 1986, sabe? Ele desce a um tipo de detalhe X, que é o mesmo tipo de detalhe em outra esfera, né, então, que o Primo Levi usa lá, por exemplo, no É Isso um Homem. Então, num livro sobre a memória como esse, tão marcadamente sobre memória, esses detalhes, se eles passassem em branco, se eles passassem batidos, eu acho que o livro ficaria mais pobre. Então ele retoma isso em capítulos especiais que não são exatamente de narrativa, mas que são, porque eles colorem. Digamos que estava falando de narrativa cinematográfica, é aquele momento em que para um diálogo muito forte e aí o cineasta filma uma paisagem, dá uma espécie de refresco, e ao mesmo tempo você está, durante esse refresco, meio que o leitor está pensando naquilo que ele acabou de ler e que vai ser retomado logo em seguida, né? Num desses capítulos é um intervalo entre o momento em que ele revela, sei lá, que o pai tem Alzheimer, aí diz lá, pai estava doente, aí vem um capítulo daqueles, o leitor não sabe qual é a doença do pai, fica lá pensando e tal, aí quando retoma os capítulos de listas numeradas, aí a primeira frase diz que o pai descobriu que tinha Alzheimer, não sei o quê. Então é um pouco um truque narrativo, mas um pouco uma coisa que é muito constitutiva da história, assim, sem a qual eu acho que a história seria mais... Você retrata o neto, né? Retrata o neto, e ele é muito bem adaptado na escola judaica. E você traz a questão do bar mitzvah, né, desse ritual de passagem do bar mitzvah, né, e depois acontece um acidente e o garoto acaba tendo ou de culpa ou começa uma questão de crítica em relação à identidade judaica dele. Ele começa a se afastar, passa a querer passar da escola e começa a fazer uma série de questionamentos, né. Foi ocasional, né? Ou se realmente você queria fazer uma ruptura entre a questão de estar bem integrado e depois começar uma discussão de identidade. É um rito de passagem da adolescência típico, né? Que começa exatamente ali, por 12, 13 anos, e vai até uma certa idade, que é como qualquer adolescente passa, que é a fase de questionar os valores em geral. Normalmente os valores são os mais próximos, que os que ele tem à mão, que são os valores da família. E no caso dessa família, como eram os valores judaicos, toda a contestação dele foi voltada para os valores judaicos. Se fosse um pai militar, ele ia contestar os valores militares. Acho que, desse ponto de vista do clássico do romance de formação, daquele cara que passa por um período turbulento e a partir daí aprende e se torna aquilo que ele vem a ser como adulto, eu acho que é bem claro, assim, bem lógico. Claro que o fato de ser valor judaico é diferente de ser valor militar, digamos. Tem uma carga histórica e uma carga cultural, uma carga moral em cima dessa questão judaica, especificamente em relação aos campos de concentração, que é um pouquinho mais delicado de ser tratado. E aí, pelo fato de ser mais delicado de ser tratado, também me interessou mais como escritor, porque, como eu falei antes, você procura a parede, né? Procura a dificuldade e o campo moral mais minado sempre para fazer narrativas que para mim são mais... Eu não sei se é uma crítica, mas é um retrato disso, porque isso existe de fato, e de fato é um peso maior. Não tem dúvida de que um adolescente que aprende que o seu próprio povo passou por aquilo, ele vai ter uma carga moral em cima de certas escolhas
que é maior do que um adolescente que não passa por uma escola aprendendo só uma aula de história, aprendendo só episódios sobre povos distantes e tal. Isso, não é que eu defenda que seja diferente, nem nada, só estou dizendo que é assim e que isso ocasiona um tipo de abordagem moral em relação a todas as questões da adolescência, que é um pouco diferente, tem mais peso. Né? Então, nos meus outros livros, eu tratei várias vezes de adolescentes em livros, mas nenhuma vez de adolescentes judeus. Então, nos outros livros, as questões que, esse do futebol, por exemplo, as questões que envolviam ali o adolescente, elas eram muito importantes para ele, né, muito graves, mas historicamente elas não tinham tanto peso. O futebol não tem peso histórico nesse sentido, tem peso histórico, moral, como a questão dos campos de concentração. Talvez por isso esse livro ele tenha mais peso, ou alguns leitores achem melhor, talvez até venha daí a eficiência que o livro acabou obtendo. Mas era uma coisa inevitável, se você fosse tratar de um adolescente judaico num contexto desse, não teria como deixar de tratar. Perguntar como que é o seu processo para criar, para escrever. Como que se dá para você levar as coisas em paralelo? Por exemplo, quando você escreve, se você escreve mais de um romance ao mesmo tempo? Já tem 5 livros, mais um livro de contos que saiu no Rio Grande do Sul, tá? Então são 6 livros e os bons 15 anos, ou até mais, né? Porque eu comecei antes. Tá? A minha vida mudou muito nesse período, eu mudei de cidade, mudei de profissão, tive vários empregos, então eu sempre precisei me adaptar a cada uma dessas circunstâncias escrevendo. Então, na verdade, eu não tenho método. Sempre quando pergunto assim, se você gosta de escrever de manhã, de noite, sei lá o quê, depende da época, e cada livro foi escrito com um método diferente, porque eu precisei inventar aquele método a cada livro. O Diário da Queda, quando eu escrevi o grosso dele, eu estava trabalhando no Instituto Mariano Salles, inclusive, que era um emprego de dia inteiro, meio emprego quase de escritório. Eu chegava lá de manhã, ficava até o fim da tarde. Então, durante o dia, eventualmente tinha uns períodos livres no emprego que eu conseguia lá escrever um pouco, mas basicamente eu escrevi de noite para estar em casa dele, né? E de manhã muito cedo. Depois, agora que eu trabalho em casa, eu estou terminando o livro, eu tenho o dia inteiro para escrever. Então eu posso, por exemplo, como eu faço outros trabalhos na paralela, eu posso escolher se eu quero fazer esses trabalhos ao mesmo tempo em que eu escrevo, ou seja, fazer os trabalhos de manhã, escrever de tarde, ou vice-versa, ou não escrever, ou escrever uma semana inteira só o livro, uma semana inteira fazer só o trabalho. Então, eu tenho essas opções. Então, é um momento, talvez, de toda a minha vida que eu esteja mais livre para escolher os meus próprios métodos. Então, eu achei que eu ia descobrir, agora eu vou descobrir mesmo, melhor horário, melhor circunstância e tal, e não aconteceu nada disso. Eu continuo tão errático quanto eu sempre fui. Às vezes, fico um mês inteiro sem nem olhar para o livro. Aí é isso, aí passa uma semana, rende mais do que em 6 meses, é muito irregular, assim, eu não tenho muita resposta para isso. Mas isso sou eu, né? Cada escritor opera de um jeito. Tem gente que tem rotinas muito fixas, assim, em relação a rituais, superstições, então eu não chego a ter isso, né? Agora eu tenho um computador bom, assim, com um teclado bom, isso para mim já é o suficiente. O teclado é um pouco mais molezinho, parece que o texto sai melhor.